TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Hoje é sexta-feira, 20, eu quero adiantar o calendário, 5 de fevereiro de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 Sistema Brasileiro de Televisão. Bom dia para você que nos prestigia aqui na nossa capital Rio Branco, você do interior. Tivemos muita chuva ontem, durante toda a noite, parte da manhã. Estamos em pleno inverno amazônico, é normal. O problema é que isso traz algumas consequências, tanto aqui na capital quanto no interior. E as autoridades começam a se preocupar com a possível enchente, Mas, segundo o prefeito do governador, tanto a Defesa Civil do município quanto a do Estado estão preparadas para qualquer eventualidade. Então, vamos torcer para que a alagação não chegue. Ok? 11 horas e 14 minutos. Eu vou começar o programa de hoje. Em 2 blocos eu vou conversar com o vereador Emerson Jarudi. Ele é líder da bancada do MDB na Câmara de Rio Branco. Nós vamos fazer aqui uma perspectiva, de como será o segundo mandato dele. Saber dele como é que foi então, o primeiro dia de sessão referente à nova legislatura. Ele é um dos poucos que conseguiu a reeleição em outubro do ano passado. Saber dele como é que foi essa experiência, mais uma vez disputar a mesma diretora, mesmo sabendo que as chances seriam mínimas, mas ele foi lá, marcou presença, marcou território, tá bom? Eu começo o programa agora então, entrevistando o Emerson Jarudi, com o apoio do Araçuta e também do Aramix. Seja bem-vindo, vereador, muito bom dia. Bom dia, Muniz. Recebê-lo aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite, bom dia aos que estão nos assistindo nesse momento. É sempre uma honra a gente poder estar aqui batendo um papo e prestando contas do nosso mandato. Legal. Vereador, como é que foi o primeiro dia de sessão referente à nova legislatura? Foi bem produtivo, apesar de que eu defendo que as sessões sejam presenciais, elas estão acontecendo de maneira online nesse momento, o que atrapalha um pouco a questão dos debates, mas foi muito positivo. A gente tratou muito dessa questão do decreto, de como é que está funcionando na prática essas questões comerciais, se de fato tem mais impacto na economia ou mais impacto na saúde. Então foi uma discussão muito boa, sabe? E eu acredito que a Câmara Municipal de Rio Branco é extremamente importante para o nosso município do ponto de vista da fiscalização dos recursos e também da elaboração de boas leis que vão mudar a vida da nossa sociedade. Tá, o senhor defende então a volta da sessão presencial, com a segurança, evidente, né? Claro, Muniz, é até uma questão de incoerência não defender isso. Eu falei, todos que estão ali fizeram campanha eleitoral, estavam nas ruas pedindo votos. Se você for analisar a rede social dos próprios parlamentares, todos eles estão fazendo reuniões, estão nas ruas, e por que não pode estar nas sessões presenciais? Além de que hoje só não está funcionando normalmente aquilo que não é essencial. Então, do ponto de vista da própria Câmara Municipal, ela está se colocando como um serviço não essencial, se colocando nas sessões remotas. Então, eu particularmente defendo que as sessões sejam presenciais. Eu acredito que a população tem um maior ganho com isso. E qual é a reação dos seus colegas, dos seus pais? Olha, a gente discutiu muito, mas isso não foi colocado para votação. Então, seria importante, inclusive, o presidente Enin Lima tratar isso de maneira democrática, abrindo também a oportunidade de todos definir. A gente sabe que também existem funcionários na Câmara Municipal de Rio Branco, mas aqueles que estão em situação de risco, que são idosos ou que têm alguma comorbidade, claro, têm o direito de trabalhar direto da sua casa. Mas, se não, é importante que a gente continue fazendo o nosso trabalho presencialmente, divulgando e, claro, trazendo a nossa população para perto. Agora, o senhor marcou ponto, marcou época, entrou para a história da Câmara, quando no início do mandato, primeiro mandato, o senhor fez uma campanha, uma verdadeira revolução moral e ética nos procedimentos administrativos e políticos também, quando abriu mão de pelo menos 50% do valor da verba de gabinete, pediu para reduzir o valor das diárias quando o senhor viaja, igualando esse valor ao mesmo valor pago aos servidores da casa. À época houve uma reação, alguns vereadores até não gostaram, o que é natural. O senhor mantém o mesmo ritmo agora no segundo mandato?
A gente mantém o mesmo ritmo, ô Muniz, e eu sempre digo que eu era um cidadão comum, revoltado, que resolveu entrar na política. Então, em 2016, foi quando eu me filiei pela primeira vez. Então, foi quando eu me filiei pela primeira vez para disputar uma eleição. E, de fato, esses privilégios e regalias da classe política me revoltavam muito e revolta a maioria do cidadão. Então, é importante que a gente consiga reduzir custos e apresentar um trabalho de qualidade. Nós fizemos isso no primeiro mandato, reduzindo custos com combustível, com aluguel de veículos, com serviços gráficos, com diárias e, ao mesmo tempo, entregamos um mandato produtivo para a nossa população. É tanto que ela nos deu uma oportunidade de retornar e continuar o trabalho. Então, nós vamos fazer da mesma maneira como fizemos no primeiro mandato, economizando mais e trabalhando também. Então, essa redução não resultou em prejuízo às suas atividades políticas e nem parlamentares? De maneira alguma, pelo contrário. Nós apresentamos aí quase 9.000 propostas de melhorias para a nossa cidade, entre indicações de melhorias, projetos de leis, ofícios. Então, a nossa produtividade, ao mesmo tempo, de maneira alguma diminuiu, pelo contrário. Nós apresentamos talvez aí números recordes de produtividade na Câmara Municipal de Rio Branco. Então, nós provamos que é possível sim fazer diferente, que é possível sim construir mais e gastando menos. O senhor inovou, e tudo que é novo, às vezes, assusta. Ou algumas pessoas, ou muitas pessoas, mas assusta. Ou antes, ou no início, ou depois. Mas, de qualquer forma, isso assusta. O senhor não temeu uma reação contrária e, ao mesmo tempo, de ser confundido como alguém que estava ali fazendo uma espécie de demagogia? Por várias vezes era esse o discurso daqueles que não concordavam com a minha atitude. É um demagogo? Exatamente. Mas nós conseguimos provar, e inclusive nessa situação atual de pandemia, que os recursos eles são limitados. Então não faz sentido algum, por exemplo, um parlamentar ter um auxílio moradia, sendo que tem várias pessoas que moram na rua. Não faz sentido algum um parlamentar ter auxílio saúde, sendo que hoje, nas filas dos hospitais, existem várias pessoas precisando de uma cirurgia. Não faz sentido algum, por exemplo, o TRF da Primeira Regional cogitar instalar o auxílio banda larga. Então, são coisas como essa que a gente tem que refletir. O Brasil vai quebrar desse jeito. Então, é importante que nós, parlamentares, demos o exemplo para a nossa população e começamos a construir um novo caminho. E foi isso que eu busquei fazer na Câmara Municipal de Rio Branco. Agora, é claro, a gente enfrenta uma rejeição muito grande com base daqueles que possuem as velhas práticas na política. E é normal, isso vai acontecer. Mas a gente tem que olhar pelo lado positivo também. Tem muita gente boa nesse país atuando dessa mesma maneira e sonhando em fazer um Brasil diferente. O senador Sérgio Petacão, que passou a ser seu amigo depois, ele foi presidente da Assembleia por 8 anos, 4 mandatos consecutivos. Aliás, já entrou para a história do Poder Legislativo. E a partir da segunda legislatura, segundo mandato dele como presidente, que aí o orçamento já foi ele que elaborou, ele passou a economizar, em média, 900 a R$ 1.100 por mês. E devolvia esses valores ao governo do Estado. E depois ele confessou que arrependeu-se porque não sabia ao certo o que foi feito com esse dinheiro. O senhor também não tem abrir mão de algo que é legitimamente seu, ou do seu mandato, e sem saber o que a mesa diretora vai acabar fazendo com esses recursos? Por isso que a gente apresentou um projeto no mandato anterior para conseguir destinar esses valores, porque de fato é essencial, através de um convênio firmado com a Câmara Municipal de Rio Branco e outros órgãos da administração pública, como por exemplo a saúde, a educação. Dessa forma a gente conseguiria alimentar alguns projetos que são importantes para a nossa sociedade. Infelizmente esse projeto ele não teve adesão e a gente não conseguiu caminhar com ele no primeiro mandato, mas nós vamos repetir novamente agora para fazer com que esse dinheiro chegue na ponta, para fazer com que esse dinheiro de fato transforme a vida das pessoas da nossa cidade, melhorando o local onde vive, porque é muito fácil o vereador ir lá na ponta, dizer que está com problema, que tem buraco, que não tem esgoto, mas ao mesmo tempo não contribuir com a administração pública para resolver aquele problema. Então, se a gente quiser a mudança, nós temos que fazer ela na prática e não apenas no discurso.
E é isso que a gente luta lá na Câmara Municipal de Rio Branco para avançar nas principais pautas. Dizem que o que abunda não prejudica. O senhor deve ter falado isso em alguns outros programas, eu acho que até nas redes sociais. Mas só para lembrar, qual foi o valor global dessa economia que o senhor conseguiu fazer no primeiro mandato? Nós economizamos quase R$500 milhões ao longo do primeiro mandato, reduzindo questões de diárias. Então, por exemplo, se eu precisar viajar a trabalho, eu recebo como um servidor da casa. Sim. E não como um vereador. No combustível, nós conseguimos economizar um caminhão-tanque, aqueles que abastecem os postos de gasolina. Com serviços gráficos também, a quantia foi de quase R$100 mil. Então, é dinheiro suficiente para a gente conseguir melhorar algumas coisas dentro da administração pública, né? Por exemplo, a gente fez algumas atividades nas escolas do nosso município, que eu particularmente defendo muito a educação, sou filho de professores, e com muito orgulho defendo essa bandeira da educação. A gente fez algumas atividades dentro das escolas que, se nós tivéssemos mais recursos, nós conseguiríamos alcançar mais crianças. Então, por exemplo, hoje nós não temos sequer um laboratório de informática nas escolas. Estamos vivendo um momento de pandemia, mas essas escolas estavam longe de estar preparadas para atuar num momento como esse. Então, são essas coisas que nos fazem refletir sobre aquilo que temos dentro da administração pública, sobre aquilo que nós podemos economizar e, claro, fazer com que o recurso chegue em quem mais precisa, como sempre falo, que é a população. O senhor tentou fazer um mandato assim, de forma abrangente, embora em alguns momentos o senhor tenha apoiado atividades esportivas, culturais, educacionais. O que o senhor pretende fazer este ano? Qual seria, digamos assim, a prioridade entre as prioridades? Olha, a fiscalização sempre foi uma bandeira muito forte do nosso mandato. Inclusive, nós denunciamos o maior esquema de corrupção que aconteceu na Secretaria Municipal de Saúde na gestão anterior, e nós vamos continuar com essa fiscalização. Nós temos um programa chamado Caravana da Fiscalização, que vai nos bairros acompanhar de perto como é que está a vida e a realidade das pessoas naquele lugar, e com isso a gente encontra inúmeras dificuldades, né? Falta de pavimentação, as pessoas que vão até uma parada de ônibus e não tem parada de ônibus, às vezes esperam por horas um ônibus chegar para poder se deslocar. Então, a gente vai continuar trabalhando dessa forma e muitas vezes contribuindo até mesmo com pautas nacionais, como foi o novo marco regulatório do saneamento básico. Hoje, no estado do Acre, 8 em cada 10 acreanos não possuem saneamento básico. Isso mostra que o Estado falhou nas suas obrigações com o cidadão. Isso é uma questão de saúde pública. Então, a bandeira da fiscalização, com certeza, vai ser um dos marcos, novamente, do nosso mandato, assim como a educação. Como eu falei anteriormente, sou filho de professores com muito orgulho. Eu acredito que a educação é o que transforma a nossa sociedade, é o que nos faz combater a pobreza, a extrema pobreza, diminuir a desigualdade e, com certeza, dar oportunidade para que as pessoas cheguem aonde elas querem chegar. Então, com certeza, o nosso mandato ele vai continuar atuando da mesma forma e atuando nessas bandeiras que eu acredito que são essenciais. E, é claro, reduzindo a desigualdade social, trabalhando para que as pessoas possam ter a liberdade de fazer aquilo que elas bem entenderem e não apenas olhar para o serviço público como uma alternativa, porque é hoje o pensamento da maioria dos acreanos. Vamos fortalecer também a iniciativa privada, trazendo mais liberdade econômica e buscando desburocratizar as leis do nosso estado e do nosso município, coisa que nós fizemos inclusive com o revogaço, que foi o levantamento de todas as leis do município e colocamos para revogar aquelas que não tinham utilidade alguma, que só estava servindo para dificultar a vida do cidadão rio-branquense. O senhor falou em lei, falou em revogar, falou em redução. Bom, aquele aporte de 2 milhões, acho que é 2,5 milhões de reais, que a Prefeitura pretendia fazer às empresas de ônibus, como auxílio na pandemia, saiu do plenário da Assembleia, da Câmara, para as bases da Justiça. O senhor é contra ou a favor desse repasse? O senhor responde daqui a pouquinho, tá bom? Vamos só ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos para continuarmos a conversa aqui com o vereador Anderson Jarude, líder do MDB na Câmara.